Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim falar sobre um dos autores mais importantes do tarô, principalmente quando a gente fala de tarô de Marselha, que é o Alejandro Rodorovsky. Ele é um autor chileno com uma carreira no cinema, carreira de estudos místicos também. E ele é muito pouco falado dentro do mundo místico, né? A gente tem pessoas que são muito mais conhecidas no mundo místico, como o Waite, como o próprio Aleister Crowley. E o Rodorovsky, ele não é tão conhecido. Mas eu vim trazer o mais importante trabalho que ele fez, a contribuição dele para o tarô, para que vocês conheçam. E se vocês quiserem se aprofundar, super recomendo que se aprofunde. Então vem comigo e vamos falar sobre ele. Bom, como eu falei, o Alejandro ele é chileno e ele é muito mais conhecido no mundo do cinema do que no mundo místico, né? Ele tem várias contribuições para o mundo místico também. E ele tem uns filmes meio loucos, né, assim, bem surrealistas. Pra quem gosta de surrealismo vai adorar os filmes dele. Tem A Montanha Sagrada, o outro filme dele também que é bem famoso. E ele também ficou muito conhecido porque hoje a gente tem o filme do Duna, né, feito pelo Aronofsky, se eu não me engano, que fez o diretor, né. E só que o Alejandro ele tinha um projeto muito legal para fazer Duna. E tem até um documentário falando sobre todo o processo. Ele quase teve, por exemplo, o Salvador Dalí como parte do elenco. Ia ser bem legal, assim, bem inovador. E tem vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. E ele ficou muito famoso por causa desses projetos. Mas pra mim, quando eu penso em baralho tarô de Marseille, eu penso no Alejandro Rodorovsky, porque o estudo dele foi muito profundo, ele teve alguns privilégios que eu vou contar aqui pra vocês, e eu acho que ele contribuiu muito para essa desmistificação do baralho de Marseille. Então vamos lá. A gente precisa dividir o trabalho dele em duas coisas. Que a gente tem aqui o livro, que tem o compilado de todo o estudo que ele fez, né? Como autoria ele tem o Rodorovsky com a Mariane Costa. São 600 páginas de livro, é mega grosso. E aqui a gente tem todo o compilado do estudo dele relacionado à reconstrução do tarô de Marselha moderno. Tá? E a gente tem o próprio baralho do tarô de Marselha. Esse daqui já é bem velhinho meu, porque eu usei ele bastante para estudo. Eu particularmente não gosto muito do baralho de Marselha, do tarô de Marselha, porque eu gosto das imagens, mas eu não gosto dos arcanos menores. Eu acho difíceis de ler. Eu acho que para estudo é legal. Eu sempre usei para estudar, mas eu acho que para consulta eu não acho legal, porque o consulente ele fica meio confuso. Aí às vezes o consulente acha que você está inventando coisas, sabe? Então eu não gosto muito do baralho de Marselha. Aqui é a parte de trás do baralho. E ele tem essas figuras bem clássicas, mas o que chama bastante a atenção nesse baralho são os detalhes. E é disso que a gente vai falar aqui, tá? Para que vocês conheçam bem. Ele não tem nada de mega, ultra especial no sentido de simbolismo, né? Mas ele se aprofunda bastante em todos os detalhes, tá, do baralho. Só para contextualizar um pouco, para vocês entenderem um pouquinho também, o Alejandro ele teve um grande privilégio na vida dele, porque ele conheceu dos herdeiros de uma grande fábrica europeia que produzia baralhos de tarô, né?
E esse herdeiro ainda tinha as matrizes de impressão dos baralhos, né? Só que a Europa teve guerra, né? Tem toda uma questão aí de deterioração de material, né? Então muita coisa se perdeu do baralho, né? Não se achou, o herdeiro ele não tinha todas as matrizes de todas as cartas, mas ele tinha da grande maioria das cartas. Então ele acabou entrando em parceria com esse herdeiro e começou a desenvolver um projeto para reconstruir, refazer o baralho nas cores originais que eles eram feitos, com os desenhos originais que eles eram feitos. Então é um trabalho muito primoroso, um baralho de reconstrução. Esse é um baralho muito importante para quem estuda tarô também, porque ele tem essa busca pela fidelidade do baralho original de Marselha, tá? E aí aqui ele conta toda a história dele com esse herdeiro, né? Como é que ele acabou conhecendo, como é que ele acabou fazendo todo o trabalho dele, né? E aí ele começa a trazer pra gente algumas coisas bem interessantes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o índice desse livro, que eu acho importante. Inclusive eu acho que esse livro aqui é leitura obrigatória, gente, pra qualquer pessoa que estuda tarô, tá? Então, olha, meu livro tá cheio de orelha. Então vamos lá, ó. A gente tem a estrutura numerológica do tarô, né? Então tem composição, numerologia, construção da mandala, as 11 cores do tarô. Aí tem os arcanos maiores, ele explica em detalhes os arcanos. Aí tem os menores, tarô 2 a 2, que ele trabalha com essa junção de duas cartas, o que pode trazer de significado quando essas cartas se juntam. E algumas leituras de tarô, tá? É o básico de qualquer livro de tarô que você vai encontrar por aí. Mas, vamos lá. Quando ele vem falar aqui de arcanos maiores, ele fala bastante coisa interessante aqui. Então, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que é interessante aqui. A gente tem, por exemplo, a carta do louco, que ela não tem número, né? Porque ele é o herói dessa história, né? Ele é a carta inicial, ele é a pessoa que vai fazer a jornada, né, toda pelo baralho, né? Então ele não tem número, porque ele pode ser tanto 0 quanto 22. Quando ele sai da carta do mundo, ele sai como 22, né? Eu já contei essa história em vários vídeos aqui, então é mais para vocês entenderem. E o Rodorovsky, ele traz um conceito também nos números, que ele fala assim: o tarô, ele é uma ferramenta de progressão, ela é progressista, ela é um baralho que a gente tem que olhar para frente. Então, ele tem alguns números estranhos romanos. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, do número 4, a gente coloca o 1, né, o I e o V, né, que é a representação correta do 4. Só que o I e o V, a gente meio que está fazendo um retrocesso, porque a gente está fazendo tipo o 5 menos 1. Né? O 1 antes do 5. Né? E aqui não, aqui a gente está somando. Então ele fez com o baralho esse ajuste para que ele seja um baralho de progressão, né, numerológica, o que eu achei bem interessante também, tá? Vocês vão perceber também que esse baralho tem cores muito vivas, né? E ele explica aqui as cores que aparecem. Algumas cartas têm cores únicas, né? Cada cor tem uma representação, e aí aonde aparece a cor a gente interpreta também, né? Ele explica tudo aqui. Então ele traz esse negócio da progressão. Então o 4, o 9, o 14, o 19, todos são arcanos que na verdade a gente está progredindo. Então a gente vai estar somando os números, né? Ele faz algumas associações gráficas do baralho, né, também, porque, por exemplo, ele dispõe os 22 arcanos maiores e cruza os arcanos. Por exemplo, o louco e a carta do mundo, eles são energias fundamentais que encarnam a realização total, tanto o louco quanto o mundo. Quando a gente tem o mago com o julgamento,
a gente já tem aí um jovem e uma mente jovem, né? Um caminho de iniciação. E ele recebe esse chamado para o dever, né? Então aí é o início da jornada do herói. Então ele faz essas relações que são bem interessantes aqui, tá? Outra coisa que eu acho legal também vocês verem é que ele pega... Deixa eu pegar uma parte aqui. Que eu acho que é interessante mostrar para vocês também. Ó, ele faz um esquema de divisão da carta. Então a gente tem, por exemplo, aqui, quando a gente pega uma carta, se a gente cortar ela no meio, o lado esquerdo dela é de recepção e o lado direito dela é de ação. Só de você dividir a carta assim, você já tem diversas ramificações de interpretação de uma carta, né? Só que aí ele começa a subdividir cada vez mais, ó. Então a gente tem, por exemplo, recepção, ação, céu e terra. A gente tem o céu, a terra, e a gente tem o humano no meio. Então, elementos que aparecem aqui no meio têm a ver com a natureza humana. Elementos que aparecem em cima têm a ver com o céu. Elementos que aparecem embaixo têm a ver com a terra. Então, ele começa a subdividir, ó, em várias partes. E isso ajuda na interpretação também do baralho principalmente nos arcanos menores, né? Porque quando você tem os arcanos menores, você não é tão ilustrativo, né? Então, deixa eu pegar um arcano menor aqui para vocês verem. Ó, aqui, por exemplo, né? É um arcano menor, mas você não consegue interpretar porque a ilustração é muito abstrata, né? E aí, com essas subdivisões, você consegue fazer pequenas interpretações das simbologias. Por exemplo, alguma posição que aparece uma flor, a cor da flor, o formato da flor, tudo isso influencia na interpretação. Essas são algumas das coisas que eu acho bem interessantes desse livro. Eu super recomendo que leiam, né? E na parte aqui que ele fala simbologismo das cores, então quando aparece uma cor negra, uma cor branca, cor de carne que ele chama, que é essa corzinha aqui, como se fosse um creme, né? Essa corzinha aqui do saquinho do louco, é cor de carne que ele chama. Aí tem verde, vermelho, ele explica cada cor. Então, por exemplo, a força. As vestes internas dela são azuis e as vestes externas são vermelhas. Então, ela tem um significado para isso. Por dentro, ela é essa parte mais espiritual, ela é essa parte mais de reflexão, de recepção. E pro mundo ela se mostra vermelha, pro mundo ela se mostra mais agressiva, mais forte, mais corajosa, né? E é bem interessante. E aí tem alguns outros simbologismos, por exemplo, aqui a gente não tem o infinito desenhado, mas a aba do chapéu dela forma o infinito. A gente tem os dentes do leão representados no próprio chapéu dela, né? Então tudo isso tem uma simbologia e é legal porque ele vai explicando muito bem essa simbologia, ó. Ele vai colocando os detalhezinhos da carta, vai explicando, né? Dá os significados legais aqui. Então é bem interessante, tá? Aí ele vai falando dos pares, né? E vai dando as interpretações dos pares. E também tem aqui alguns exercícios para você fazer com os arcanos. Ele explica algumas tiragens. Então eu queria mais mostrar para vocês esse trabalho, falar um pouco sobre o Jodorowsky, porque eu acho que ele é um autor muito pouco reconhecido no mundo do tarô, né? Eu gosto dessas cartas, das ilustrações, das cores, eu gosto muito do colorido dessas cartas, né? Que é esse daqui, para quem quiser comprar. Você pode ser encontra como Tarô de Marseille ou Jodorowsky Camouin. É um baralho de tradição francesa, né, da cartomancia. Então ele tem mais significados. E eu super recomendo, acho super bom. Uso ele mais para estudo, mas se você gosta de baralho de Tarô de Marseille, eu acho que é um dos melhores, tá? Então é isso.
um vídeo mais curtinho mesmo, mais para mostrar para vocês esse trabalho do Jodorowsky, que eu acho que é bem importante. E coloca aqui se você gosta do baralho de Marselha, se você gostaria de entender como é que faz a interpretação do baralho de Marselha, talvez eu faça um vídeo especial do baralho de Marselha. Se você não sabe a diferença, né, eu fiz um videozinho, vou deixar aqui no card para vocês acompanharem o videozinho lá, da diferença do Marselha pro tarô tradicional do Waite, para vocês terem essa noção, né? E vem um livretinho aqui também, ó, até. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, até mais. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.